Olá, queridos, graça e paz, uma boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra sobre realidades espirituais, coisas que nós devemos sempre estar atentos, né? Prestar atenção sobre as coisas à nossa volta, sobre não andarmos distraídos, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você. Por isso, fique comigo e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? E eu gostaria de falar começar com uma referência que está em Efésios 6, 11 e 12, uma passagem muito conhecida, para falar sobre contra quem nós lutamos, com quem realmente deve ser a nossa luta. E aqui diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Aqui está dizendo com quem é a nossa luta, contra quem nós lutamos. E quando nós desprezamos, quando nós desconhecemos sobre essa realidade espirituais, nós estamos lutando com as armas erradas e contra as pessoas, que não deve ser essa a nossa luta. Quando nós não compreendemos essa realidade que nos cerca, nós acabamos entrando em conflito com pessoas, desgastes espirituais, emocionais, e nós devemos estar atentos contra isso. Às vezes nós visualizamos aquilo que os nossos olhos naturais enxergam, e nós combatemos contra aquilo que os nossos olhos estão enxergando. Mas nós desprezamos aquilo que é a realidade espiritual e contra quem nós devemos batalhar, contra quem nós devemos investir as nossas forças para lutar. E aí, muitas vezes, dentro da nossa casa, na nossa convivência, dentro do nosso trabalho, há atritos, há desgaste contra as pessoas que nos afrontam, que falam coisas contra nós, que vêm tentar nos dispersar, que vem tentar nos estressar, às vezes tirarmos, né, do nosso prumo. E às vezes a pessoa fica tão, né, ansiosa com aquilo que combate contra a pessoa. Mas nós precisamos compreender que a realidade espiritual, ela é muito maior do que aquela física, aquela que enxergamos. E nós devemos combater contra essa realidade espiritual, porque a palavra do Senhor diz que o nosso inimigo Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E você não precisa fazer muita coisa contra ele para que ele lute contra você, simplesmente por você ser alguém criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação de Deus, que é o homem. Satanás, ele milita contra o homem para que o homem não compreenda o seu propósito, para que o homem não chegue, né, ao seu destino, não conheça a Deus e o poder que há no poder do nome de Jesus, como filho de Deus, o direito que ele tem. Então, contra isso, Satanás, ele opera. Por isso ele tenta nos afastar da presença de Deus e usa os meios que estão à nossa volta para isso, usando muitas vezes pessoas próximas, pessoas, né, do nosso círculo de amizade, da nossa família, para nos afastar da presença de Deus, nos distrair. E nós precisamos combater isso com a força certa, que é através da oração, do jejum e da batalha espiritual. Quando você combate pessoas, você está se desgastando de maneira desnecessária, porque muitas vezes o confronto com as pessoas não vai resultar em nada, não vai resultar em solução nenhuma. É claro que muitas vezes você precisa, né, agir, com certeza você precisa agir de maneira firme, você precisa, né, se posicionar contra as coisas que acontecem à sua volta. Mas primeiramente a nossa luta, ela é espiritual. Então, todas as vezes que você for reagir no mundo natural, antes você precisa ter combatido no mundo espiritual. Às vezes, né, por desconhecer isso, nós nos desgastamos espiritualmente
e não nos leva a resultado nenhum. Por isso, conheça o poder e a autoridade que há no nome de Jesus, a unção, a autoridade que Jesus delegou aos seus filhos para combater as obras do diabo. Amém? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você. Realmente contra quem nós lutamos. Então nós precisamos ter as armas certas para lutar. E o Senhor nos deu armas espirituais, o jejum, a oração, a adoração, enfim, nós temos meios de nos posicionarmos, de nós guerrearmos e precisamos entrar nessa batalha com as armas certas. Amém? E segundo, nosso inimigo quer nos tirar do propósito. Em Mateus 16, 22 e 23, um pouquinho antes, Jesus ele estava falando sobre aquilo que ele deveria passar. Ele iria para Jerusalém ali cumprir um propósito. E Jesus estava falando sobre aquilo que viria sobre ele. Então Pedro diz... E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são do homem. Então, pouco antes, o Espírito Santo havia revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E nos versículos seguintes, Pedro está dizendo para ele não passar por tudo aquilo, que Deus livrasse ele de tudo aquilo. E Jesus repreende ele severamente, diz: afasta-te, Satanás, porque está pensando nas coisas do homem e não nas coisas de Deus. Da mesma forma que Satanás tentou tirar Jesus do seu propósito quando ele foi para o deserto ser tentado. Satanás estava ali oferecendo muitas coisas deste mundo para que Jesus ele não chegasse até o final, para que ele não cumprisse, né, o seu propósito. E aqui mais uma vez ele estava dizendo: eu preciso pensar nas coisas de Deus e não nas coisas do homem. Essa é uma outra visão que nós precisamos ter bem clara na nossa vida. Às vezes nós queremos as facilidades desse mundo, queremos os confortos, queremos, né, ter uma vida assim, regalada, e não pensamos nas coisas espirituais. Nós precisamos pensar mais naquilo que é eterno e não só naquilo que é terreno. E aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então nós precisamos pensar nas coisas que são eternas e não nas facilidades desse mundo que muitas vezes nos afastam da presença de Deus e, consequentemente, do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós precisamos meditar. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que é o caminho de Deus. A palavra mesmo já diz que o caminho que leva ao mundo, ele é largo. O caminho que leva à vida eterna, ele é estreito. Então, às vezes, as pessoas falam sobre a questão do conforto, das facilidades, de escolher aquilo que é fácil. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso. A palavra de Deus nos adverte que devemos escolher a bênção e não a maldição. E o caminho, ele é estreito. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira até os dias de hoje. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então nós precisamos estar alinhados com Deus para compreendermos realmente as escolhas que devemos fazer, pedir sempre para Deus sabedoria nas escolhas que nós devemos fazer, para que essas escolhas elas nos aproximem do propósito de Deus e não o contrário, não nos afastem do propósito. Às vezes as pessoas querem, né, buscam um trabalho e ali há uma proposta muito boa financeiramente, mas uma proposta que vai afastar ela da família, vai afastar ela dos propósitos de Deus, de tempo com Deus. Será que isso realmente vale a pena? Abrir mão de tempo com a família, tempo com Deus e inverter as prioridades e colocar a vida financeira em primeiro lugar? Então, essa muitas vezes são as facilidades que o mundo oferece. E nós devemos sempre pedir para Deus sabedoria para tomarmos
as escolhas certas, decidirmos certo, para que seja aquilo que nos leve para mais perto do propósito de Deus. Muitas vezes isso vem como uma tentação, e aí se a gente cai, logo à frente a gente perde de receber aquilo que Deus tem preparado, que Deus está pronto para nós. Então, queridos, nós precisamos estar atentos às realidades espirituais, e desprezá-las é um erro. Precisamos sempre estar atentos. A palavra diz que Satanás, ele é como um leão que ruge, que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, que nós venhamos a estar revestidos da presença de Deus, que com certeza quando nós estamos próximos de Deus, Deus ele nos alerta nas pequenas coisas. Com certeza Deus não vai permitir que os nossos pés vacilem nem para a direita nem para a esquerda, mas ele vai nos apontar o caminho. Para isso nós precisamos estar em comunhão com Deus, estar próximos de Deus, para que nós venhamos a ouvir aquilo que está vindo como direção dele, aquilo que está no coração dele para as nossas vidas. Amém? Que você receba essa palavra e se te abençoou, você curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas e compreendam sobre as realidades espirituais que nos cercam. E agora eu gostaria de orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar, Pai, a vida de cada irmão, Senhor, de cada um que está agora, Senhor, assistindo esse vídeo. Quero pedir, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família. Pedir, ó Pai, a cobertura do Senhor, do Teu sangue, Senhor, sobre nós, sobre a nossa família. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que vem para nos afastar dos propósitos de Deus, de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Senhor, afasta de nós repreendemos toda a cilada do inimigo, tudo aquilo que vem para nos distrair, para nos dispersar. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência nessa casa, Pai, alinhando propósitos, Pai. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Deus, para tomarmos as decisões corretas que nos levem para mais perto da Tua presença. Espírito Santo de Deus, Pai, entra agora, Deus, em cada casa, Senhor, trazendo a paz, restabelecendo a harmonia dentro de casa. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade agora que batam em retirada desta casa, desta família, desta pessoa, Senhor, em nome de Jesus, vem com cura, Senhor, vem com restauração. Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento espiritual para compreendermos aquilo que está à nossa volta. Abençoa, Pai, prospera, Deus, cada vida, Deus, cada casa. Prospera, Senhor, em todas as áreas, Pai. Assim eu abençoo, Pai, a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus.